Maravilha. Pessoal, então vamos começar aqui, continuar, né? Na verdade, a gente está falando do período populista. Hoje, é, esse é o último presidente, né, que a gente vai ver desse período. Após esse período, nós entramos aí, então, na chamada ditadura civil-militar, né, que também tem uma duração aí de aproximadamente 20 anos, né, 1964 até 1985. Tá? Mas antes disso, para entender como que o Brasil entra nessa ditadura militar, é importante resgatar, né, que desde a época ali do Vargas tem essa rivalidade ali em relação a políticos que se mostram muito nacionalistas, né, que passam a ser entendidos como de esquerda. É um embate muito forte contra os chamados liberais, né, que tinham apoio, obviamente, né, de potências estrangeiras, especialmente dos Estados Unidos, né, e dá força a esse discurso, né, de que quem não era liberal era comunista, né. Então, muitos dos presidentes, como o JK, o próprio João Goulart, o próprio Vargas, né, vão ser associados a ideias, né, e à esquerda, né. Claro que, observando algumas ações, né, desses políticos, a gente percebe que eles tinham, de fato, uma tendência à esquerda, mas longe de caracterizá-los como comunistas, né? Mas, como o discurso na época, isso era conveniente, né? Era praticamente um xingamento, até hoje, né? Para muita gente, falar que alguém é comunista é um xingamento. Né? Então, eles receberam essa denominação. Né? Mas as ações que acontecem nesse período, assim, então elas vão projetando para uma interferência militar na nossa política. Né? E o último governante aí desse período é o João Goulart. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. O João Goulart, ele é uma figura já conhecida, né? Ele está, deixa eu permitir aqui, está presente aí na política desde do governo do Vargas, né? Ele também é um político do Rio Grande do Sul, da mesma cidade que o Getúlio Vargas, né? São Borja. Era uma pessoa de família rica, né? Estancieiros, donos de fazendas de gado, tudo mais, então muito ligados, né? As questões econômicas aí do Rio Grande do Sul, né? Era uma família bastante influente, né? E o João Goulart, né? O famoso Jango, né? O Jango vai ser chamado pelo Vargas, né, para ser ministro do Trabalho, né, nesse governo do Vargas de 51 a 54. Né? É ele que vai propor um aumento, né, do salário mínimo em 100%. Né? Já aí ele começa a cair na lista negra, né, dos grandes empresários, né, dos setores mais conservadores da sociedade. Né? E depois ele vai passar por uma série de candidaturas como vice-presidente. Ele é vice-presidente do JK, né, mas não tem uma grande aparição pública, até porque o JK era um cara que monopolizava ali o cenário. Né? Então ele teve uma participação discreta no governo do JK. No governo seguinte, que era o do... Então ele foi candidato, né, na eleição que elegeu o JK. Lembrando que o vice-presidente era eleito, né, ou seja, se votava no vice. E um detalhe, o Jango teve mais votos que o JK. Né? Lembra-se que o JK venceu ali por uma margem muito pequena de votos. Né? Na sequência, mais uma eleição, mais uma vez o Jango sai como vice, mais uma vez ele tem uma votação muito expressiva, né? Vence como vice, só que agora o problema é que quem vence como presidente é alguém da outra chapa, da oposição, que foi o Jânio Quadros. Né? Então você tinha o presidente de um partido e o vice-presidente de oposição. Né? É lógico que isso não ia dar certo, né? O João Goulart, já nos primeiros meses aí do governo do Jânio Quadros, né, que a gente viu semana passada, um governo, né, meio que caótico, né, foi enviado em missão diplomática para a China, né, lembrando, China comunista, lembrando que o Jânio foi restaurando relações diplomáticas com a China, com a União Soviética, com Cuba, né, condecorou aqui o Che Guevara, tudo mais. Então, todas essas situações, né, colocam, assim, em grande... para alguns brasileiros, colocava o Brasil em uma ameaça, né, ameaça de um comunista, né, como eles chamavam, como eles entendiam, tomar o poder. Né? E foi exatamente acreditando nessa possibilidade, né, de que as pessoas preferiam qualquer coisa menos o Jango assumindo a presidência, o que não estava muito fora da realidade, né? Isso era fato, né? Não era fake, mas o Jânio Quadros renunciou e o Congresso aceitou a renúncia e pagou para ver. Né? E aí entrou num processo na história aí do Brasil que ficou bastante complicado, né? Porque parte da sociedade brasileira não queria aceitar o Jango como presidente, mas a Constituição determinava que, diante da renúncia do presidente, quem assumia era o vice. Né? Então, o Jango parte da China, vem direto para o Brasil,
né? No caminho, né, ele já entra em contato com alguns aliados políticos no Rio Grande do Sul, que já falaram, olha, vem para cá, né, que aqui a gente vai dar, vai fazer de tudo para garantir que você assuma, né? Então, esses setores mais conservadores, né, da sociedade, liderados pela UDN do Carlos Lacerda, né, aquele jornalista que apurrinhou a vida do Getúlio Vargas e continuava apurrinhando a vida desses políticos como JK e como Jango, né, eles pressionavam, né, para uma não aceitação do Jango como presidente. Tá? Diante disso, correu pelo Brasil, a partir do Rio Grande do Sul, uma campanha para que o vice-presidente assumisse. Tá? Então, quem liderou esse processo, a chamada campanha da legalidade, como vocês estão vendo ali no slide, né, foi um político do Rio Grande do Sul, chamado Leonel Brizola. O Brizola ele era cunhado do Jango, né? É um político que tinha origens humildes, né? Mas que era engenheiro, ganhou projeção, né, local, depois nacional, e era um cara conhecido como um cara briguento. Né? Não é da época de vocês, eu cheguei a conhecer o Leonardo Brizola, que foi conhecer, que eu digo, pela televisão, né? Não pessoalmente, infelizmente. Mas era uma figura, assim, bem interessante, assim, cara, bem combativo, né? Brigava com a Globo, xingava a Globo, o debate, ele foi candidato a presidente do Brasil, né? Depois da abertura, depois da ditadura, né? As eleições de 1989, né? Onde tiveram vários candidatos ali bem emblemáticos, né? Então, os debates em que ele participava, ele falava tudo na cara dos adversários, assim, era bem interessante de ver a atuação política do Leonel Brizola. E uma pessoa muito coerente, né, em relação aos seus princípios, né? Muitas pessoas o odiavam, ao mesmo tempo que muitas pessoas o amavam. Até hoje existem os brizolistas, né, como se fala, que é dessa linha aí que vem desde do governo democrático do Vargas, passando pelo JK, pelo Jango, e o Brizola meio que é um herdeiro político aí dessa leva. Tá? Na época, então, o Brizola comprou essa briga, disse, olha, vem para o Brasil, vem para cá que a gente vai garantir a tua posse. Convoca as rádios do Rio Grande do Sul, né, para fazerem uma campanha de divulgação. Outros estados também compram essa briga, como Santa Catarina, Goiás, né, e eles começam a apoiar, porque essa era o que deveria ser feito, né, porque é o que a Constituição determinava. Né, diante dessa ousadia dele, né, o governo provisório que estava no Brasil ameaçou a invadiu o Rio Grande do Sul, né? Por isso que tem essa foto aqui do Brizola com uma espingarda debaixo do braço, né? Onde ele dizia que o pessoal podia ir, que ele podia cair na porrada que ele aguentava. Né? Então era um cara bem combativo, né? Então não tinha muita escapatória, né? Então o exército do Rio Grande do Sul apoiou, né? O governador, né? O Brizola apoiou a posse do João Goulart e diante desse impasse, o que o Congresso Nacional fez? Da noite para o dia, votou uma mudança no nosso regime de governo. E o Brasil passou a ser parlamentarista. Tá? Por que o parlamentarismo? Por uma questão simples. No parlamentarismo presidencialista, como tem, por exemplo, em outros países da Europa, como Portugal, a Alemanha, e essa charge ilustra muito bem aqui, no parlamentarismo, o presidente é uma figura mais simbólica e quem manda e desmanda mesmo é o primeiro-ministro, que é alguém que é escolhido pelo Congresso. Tá? Então, nesse curto período de tempo, de 1961 até 1963, nós tivemos 3 primeiros ministros. Um deles, inclusive, né, o Tancredo Neves, que mais à frente vai ser eleito presidente do Brasil, mas não vai chegar a tomar posse porque ele morre, né, ali nas vésperas dele assumir a presidência do Brasil. Tá? Tancredo Neves, que é avô do Aécio Neves, né, político conhecido aí dos dias de hoje, lá de Minas Gerais. Tá? Então, essa estratégia que o Congresso cria, né, para afastar o Jango do poder, né, ela não vai durar muito tempo, porque a proposta do parlamentarismo era de que tivesse um plebiscito, né, para perguntar para o povo. E aí, vocês querem o parlamentarismo ou o presidencialismo? E aconteceu esse plebiscito em 1963. Então, veja, a renúncia do Jânio Quadros acontece em 61. De 61 até 63, o Brasil vive num regime parlamentarista, praticamente 62 e iníciozinho de 63, chega a dar um pouquinho mais de um ano, né, de parlamentarismo. E aí é feito um plebiscito onde a maioria da população vota em favor do presidencialismo, onde o João Goulart, assume com plenos poderes de presidente. Tá? Então, o Jango, a partir de 63, podemos dizer assim, é que ele vai atuar como presidente. Opa, deu uma travada aqui. Nossa, que coisa. Estou passando spoiler aqui. Agora sim.
O Jango assume, e quando ele assume, ele acaba aí colocando aí alguns projetos que ele tinha. Tá? Bem importante entender, às vezes, alguns desses, assim como os outros presidentes do período lançaram, né, propostas, né, de propostas de plano de governo, como é o caso lá do plano SALT, do Dutra, o plano de metas do JK, né? O do João Goulart é o plano trienal. Tá? O objetivo, nós estávamos num período em que a inflação estava altíssima, o objetivo do plano econômico dele, posto em prática, é reduzir a inflação de 50% para 10%, né, em um curto período de tempo, e aumentar o índice de crescimento, né, do Brasil. Né? Então, a proposta aqui, né, é em torno de 7% de crescimento anual. Só para vocês lembrarem, né, ano passado, nossa taxa de crescimento foi negativa, tá? Foi menos 2, uma coisa assim. Tá? Então, quando a gente olha assim, 7% é muito pouco. Né? Pensando no país, é bastante, exatamente. Tá? Então, lembrando que a nossa taxa de crescimento foi negativa no passado, então isso é bem significativo. Tá? E, obviamente, como característica, né, dele, do grupo político dele, ele cria medidas nacionalistas. Né? Talvez, aqui tem alguns aqui no slide tem algumas dessas medidas, mas eu queria destacar essa aqui, ó, a segunda, regulamentação de remessa dos lucros para o exterior. Tá? Isso era uma coisa que pegava, principalmente, né, em relação às empresas estrangeiras que estavam no Brasil. O que é essa regulamentação? Vamos imaginar que você é um inglês, tá? E você abriu uma fábrica de coxinha aqui no Brasil. Tá? Você faz coxinha. Tá? Só que você é inglês, você mora na Inglaterra, você mora em Londres. Você utiliza a mão de obra brasileira, matéria-prima brasileira, está em território brasileiro, vende para brasileiros, tá? E o teu lucro todo, ele vai para Londres. Ele vai para onde você está. Ele vai para você. Tá? Qual que é a proposta nacionalista? É que essa remessa de lucro ela seja regulamentada. Ou seja, opa, não vai mandar todo o lucro para fora, não. Uma parte tem que ficar no país que está te recebendo. Uma parte desse lucro tem que ficar no país que está te dando mão de obra, que está te oferecendo matéria-prima, que está comprando os teus produtos. Tá? Isso era regulamentação. Não é cancelar a remessa de lucros. Tá? Cancelar seria uma medida que os países comunistas adotam. Tá? Eles nacionalizam as empresas, e pode ser empresa dos Estados Unidos, do México, da China, não sei o quê, vira nacional. Isso os países comunistas fizeram, né, à medida que chegavam ao poder. Aqui não. A proposta era uma regulamentação, uma porcentagem, obviamente, voltasse para o país de origem, né, digamos assim, para o dono da fábrica, e uma parte fosse revertida, não que fosse doada, né, mas que ela fosse revertida para beneficiar o país onde está, onde essa fábrica está instalada. Né? E isso daí causou uma série de críticas, né? E quem principalmente torceu o nariz para isso foram os Estados Unidos, né? Que a partir já antes já tinha intenções, né? Mas a partir daí ficou mais interessado em interferir na política brasileira e impedir, né, que o João Goulart implementasse essas medidas e, se possível, derrubar esse presidente, né, que tinha essas ideias. Tá? Então, em síntese aqui, né, o que implicava o plano trienal? Era uma distribuição de riquezas, né, para que pessoas muito ricas pagassem mais impostos, né, e o país pudesse distribuir essa riqueza de uma maneira mais igualitária, desapropriação dos latifúndios improdutivos, que é um debate da reforma agrária até hoje, né, ou seja, poucas pessoas têm muitas terras e grande parte dessas terras estão lá paradas, sem nada sendo produzido, elas só geram capital para esses latifundiários, elas não se produz um grão de trigo, não se cria um gado. Né? Então, essa era a ideia de desapropriar latifúndios improdutivos, que é uma herança que o Brasil carrega desde o período colonial. Se vocês lembrarem, capitanias hereditárias era o quê? Entregava a uma pessoa um lote de terra 4 vezes maior do que Portugal, né? E esse cara era dono daquilo tudo. Né? Produzia um pouquinho ali no litoral, e o resto a terra era dele. Então, essa herança o Brasil carregou, até aqui, até hoje. Né? E essa é a briga pela reforma agrária, uma redistribuição. Lembrando que vários países desenvolvidos, inclusive os Estados Unidos, passaram por um processo de reforma agrária. Por isso, o equilíbrio, né, na distribuição de riqueza maior nesses países do que países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, ou em desenvolvimento, né, em que a concentração da terra está nas mãos de poucas pessoas. Outro foco desse plano era o desenvolvimento, né, o combate à inflação, né, como eu já tinha mostrado ali para vocês, e a estatização, né, ou seja, tornar estatal, né, empresas em setores-chave, principalmente ligado à economia, ligado à produção de energia, né, como é o caso das empresas ligadas à produção de energia elétrica, de água, né, as empresas que algumas até hoje ainda são estatais, como é o caso da Sanepar, por exemplo, aqui no Paraná,
que é estatal, e a Copel, né, por exemplo, porque eles entendiam que esses setores chaves, né, da economia do Brasil precisavam estar sendo regulamentados pelo povo, pelo governo brasileiro, e não nas mãos da iniciativa privada. Tá? Então, essa estatização, isso causava verdadeiro horror, né, aos setores conservadores. Lógico que isso afetava, obviamente, os grandes empresários, né, os investidores estrangeiros, né, e aí acabou por pressionar parte da população a reagir contra essas medidas do Jango, né? E faz com que o Brasil fique, né, dividido. Então, você tem setores de apoio e setores de oposição ao Jango, desculpa. Tá? Então, você vai ter ligas camponesas, né? Aqui vai ser o embrião do que no futuro vai ser lá o Movimento Sem Terra, né? É parte significativa da Igreja Católica, né? E ações populares, né? Que vão defender, né? Principalmente esse equilíbrio, essa redistribuição de riquezas, né? A União Nacional dos Estudantes, né? Vai apoiar o movimento operário também. Sempre as esquerdas, digamos assim, eles são muito autocríticos, né? Então, em determinados assuntos eles apoiam, em determinados assuntos eles batem, né? Mas, de qualquer forma, era o grupo que o João Goulart tinha ali para se apoiar, né? Do outro lado, você tinha os militares, né? Você tinha uma série de empresários, né, importantes, né, ligados a determinados institutos, como o Instituto de Ação Democrática, né, que recebia investimentos, principalmente dos Estados Unidos, para a derrubada do João Goulart. Tá? Até alguns institutos, né, como o IPES, né, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, foi um grupo que foi fundado por militares, por setores conservadores, né, e ali você tinha reunidos as pessoas que estavam esquematizando a derrubada do Jango. Tá? Diante das reformas de base, né, que como foi chamado, né, o resumo disso, né, reforma agrária, reforma tributária, né, reforma financeira, administrativa, educacional, eleitoral, reforma urbana, algumas dessas coisas que estão em pauta na nossa política até hoje, né, isso vai levar a um aumento da tensão em relação ao governo do João Goulart, né, e faz com que essa oposição se mobilize. Tá? O João Goulart vai ter o apoio dele, né, vai ter um comício em que ele vai apresentar essas reformas de base, né, no dia 13 de março de 64, né, vai reunir milhares de pessoas no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, mas em oposição a ele, uma semana depois, vai ocorrer a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né, que exigia a renúncia do Júlio Quadros, a derrubada do João Goulart, a derrubada do João Goulart do governo, né, e clamavam por uma intervenção militar. Esse movimento popular, formado principalmente pela classe média, né, que temia, né, o avanço das reformas propostas pelo Jango, né, deu sustentação para que acontecesse o golpe. Então, essa marcha acontece dia 19 de março, no dia 31 de março, à noite, né, setores do Exército, principalmente vindos de Minas Gerais, vão em direção ao Rio de Janeiro e acabam a Brasília, melhor dizendo, né, já temos Brasília aí nessa época, né, e viabilizam a derrubada do João Goulart, que vai buscar asilo político. Primeiro ele passa no Rio Grande do Sul, né, do governador que era aliado dele, o Brizola, e aí ele vai diretamente para o Uruguai, né, onde ele fica exilado lá, e o Brasil entra num governo provisório, que alguns militares falavam que ia ser algo bem provisório. Para o ano seguinte, eles iriam promover eleições para que um novo presidente fosse eleito democraticamente, etc, etc, mas só que essas novas eleições vão levar aproximadamente 20 anos para acontecer. A partir daí, a gente entra no período da ditadura, né, civil-militar, onde os presidentes vão ser todos eles militares escolhidos por uma junta militar. O executivo não vai ser mais escolhido, né, pelo povo, e sim através dessas juntas militares, e os militares vão governar através, principalmente, de atos institucionais que se sobrepõem, né, à Constituição. Por isso, até essa Constituição ser mudada, né? Por isso que se caracteriza, né, como uma ditadura. Tá certo? E daí a gente entra no período da ditadura militar, né, que a partir da próxima aula aí a gente vai falar mais sobre isso. Certo, senhores? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Se não houver, conversamos mais. Deixa eu só ver uma coisa. Eu acho que eu já fiz a chamada, mas vou fazer de novo, antes de vocês saírem. Já tinha feito, sim. Beleza, pessoal. Boa terça-feira aí para vocês, boas aulas. Qualquer coisa me procure no atendimento. Boa semana de aulas para vocês. Um abraço.